Boa noite a todos meus amigos da internet, do Facebook. Hoje nós estamos aqui batendo um papo com a doutora Letícia. Ela foi ela foi a criadora do manual da família inclusiva. E aí, doutora, eu sempre Olá, gosto de esperar um pouquinho porque as pessoas vai chegando, né? Já tem uma pessoa online aqui. E enquanto isso, eu vou aqui compartilhando nas minhas redes sociais para que as outras pessoas também tenham a oportunidade de assistir esse bate-papo nosso, que vai ser um bate-papo muito bacana aí, né? Eu gostaria que a senhora se apresentasse, falasse por que está na causa da pessoa com deficiência, né? Por que criou o manual. Vamos fazer o seguinte? Hoje você é a protagonista aqui na minha live, tá bom? Obrigado, doutora. ai, 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 olha lá, hein? Eu sou meio papagaio, eu vou começar a falar aqui. Vamos embora. Então, boa noite, é um prazer, então, estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história e dizer que eu aprendi bastante com o Jailson lá no curso, com o professor Ferrari em São Paulo, onde a gente se Sensacional. conheceu em 2017, né, Jailson? 2017, verdade. Mas, Nossa, já tem 3 anos. eu sou formada em psicologia há 20 anos atrás. E o início da minha atuação como psicóloga foi na área da saúde. Então, eu comecei na área da saúde pública, então, trabalhei 10 anos como equipe multidisciplinar. Eu trabalhava criando estratégias de prevenção de agravos de saúde em populações mais vulneráveis. Então, fiz parte dessa equipe por 10 anos, e aí mudei de cidade, vim para Indaiatuba, onde resido hoje, e aí me convidaram para compor, então, uma outra equipe multidisciplinar, daí já na área da assistência. Aí eu comecei, então, a trabalhar numa organização socioassistencial que tem como objetivo, né, o CIASP, ele tem como objetivo a inclusão da pessoa com deficiência, a inclusão social da pessoa com deficiência. A população do enfoque do CIASP, na qual eu comecei a trabalhar, é de pessoas com deficiência intelectual, né? Que são aquelas pessoas que têm um atraso cognitivo, né? Como é que a gente vai explicar isso? Elas demoram um pouquinho mais para aprender a falar, se comunicar, a compreender. Elas têm dificuldade de interação social com as outras pessoas. Na época da alfabetização também é quando chegam mais crianças, né? Para a gente avaliar, porque é na escola que mais é visível essa dificuldade, essa deficiência. Então, a gente recebia muitas crianças para a gente poder, né, entender se tratava mesmo de uma deficiência ou não, para a gente poder, então, acolher essas famílias e poder orientar. Existem também outras síndromes que também apresentam a deficiência intelectual e que a gente consegue pegar bem cedo. Então, uma lesão cerebral, uma síndrome de Down, né? E aí chegavam as famílias já com esse bebezinho ali para a equipe já começar a estimular e orientar essas famílias. Então, foi nesse caminho aí, nesse percurso, que o nosso manual da família inclusiva, então, foi gestado. Então, para então a gente começar a conversar sobre ele, e o Jailson vai me ajudar, né, Jailson? Sim, vamos bater um papo legal. Porque A esse gente manual. estava até conversando sobre esse manual assim. Então, a gente pode pensar, por que manual da família inclusiva? Né? Por que manual para a pessoa com deficiência? Né? Então, por que a família? Então, a gente pode pensar na família, se a gente pensar na inclusão social, então, né? A gente quer que a pessoa com deficiência participe, esteja lá, ativa, em todos os lugares, frequentando e participando, né, da sociedade
participando ativamente da sociedade, de verdade. Exato. Então, se a gente for pensar no social, quem é o primeiro grupo social que a gente participa? O primeiro grupo é a família, né, doutora? O primeiro grupo é a família, né? Sim, então, né? E nesse caso, a inclusão começa onde? Nesse caso, começa dentro de casa, dentro da família. E é tão importante a gente falar isso, porque quando a gente fala isso e empodera a família da pessoa com deficiência, né? A chance dessa pessoa participar da sociedade é muito maior, né? Porque ele já vai sendo criado dentro de um projeto de inclusão, que é a própria família, né? Mas a doutora tem especialidade em falar sobre isso. A Sandra Cruz está mandando uma boa noite para nós aqui, ó. A Alessandra, a Iossi. Já estão todo mundo aí querendo conhecer mais sobre a inclusão das crianças com deficiência. Isso. Então, eu trouxe alguns pontos bem legais do próprio manual para a gente poder conversar. Então, vocês que estão participando, vocês vão se identificar com certeza nos pontos que eu vou abordar aqui. Eu peguei uns pontos bem, assim, essenciais que, da minha prática, né, eu via muito importante da gente trabalhar, e aí você vai perceber isso no seu dia a dia, na sua vida. Um manual qualquer, ele só é importante e efetivo quando você consegue colocar em prática o que está escrito ali, quando você se identifica com aquilo e você consegue realmente usar na sua vida. É para isso que esse manual existe, né? Então, o que a gente começa falando, né? Do bebê. Então, quando a gente recebe, né, a notícia, né, ou um diagnóstico já bem precoce, como eu falei, às vezes chegam aquelas famílias com aquela criança, aquele nenenzinho, gordinho, fofinho, né, mas assim, a família tão fragilizada, né, de pensar, nossa, não era o que a gente estava esperando, a gente tinha uma outra fantasia, uma outra ideia, né, e agora, né, como que a gente deve se posicionar, o que nós devemos fazer para oferecer o melhor para essa criança, né, então, eu penso que todas as famílias vêm com esse sentimento, mas também com uma aflição muito grande. Então, o manual, ele começa já por aí, né, então, primeiro, dando um alento para essa família, calma, né? Você só está num lugar diferente daquilo que você esperava, né? Mas é um lugar de muita conquista, de muita coisa boa, de muito afeto, de muito amor, e essa criança tem um potencial enorme para desenvolver, e como uma equipe, né, auxiliando e amparando essas famílias, a família começa a perceber que isso realmente é verdade, né, interagindo com esse bebê e sendo orientada. Então, a primeira coisa é assim, não vai ficar escutando balela da vizinha, de parente que não tem informação nenhuma, que só coloca, sabe, terror na sua cabeça. Então, assim, vai em quem sabe, né, procura um grupo. Eu acho que todo município tem um CRAS, um serviço de referência da assistência social. Ou mesmo, procura a própria prefeitura, né, para você saber quais os serviços que existem aí na sua cidade. Eu faço referência no manual ao CRAS, mas veja o que tem disponível para você de serviços seguros que podem realmente te orientar e dizer, ó, você vai ser assistida. Aqui em Indaiatuba, a gente tem a PAI, que faz um trabalho excelente, a gente tem o CIASP, o Gente Eficiente, e para orientar as pessoas, a gente tem os conselhos da pessoa com deficiência. Então, tem toda uma rede de serviços que essa família precisa estar amparada. Então, vamos imaginar que você foi direcionado para um grupo lá, como é o meu, que é onde a gente trabalhava. Então, a gente recebia essas famílias, primeiro ouvindo, né, toda a dor, o desespero, né, e dizer, olha, você encontrou um lugar seguro, vamos conversar sobre isso. E outra coisa muito importante é ter um grupo de famílias com pessoas com deficiência para acolher essas famílias que chegam. Então, é muito bacana. Assim, mais do que o trabalho que nós profissionais fazíamos na organização, era o trabalho que
que as mães voluntárias faziam com essas outras mães que estavam chegando. Então, elas trabalham muito mais efetivamente, porque elas estão lá na lida com seus filhos. Elas viram os resultados de todo um trabalho, de toda uma estimulação importante que foi feito com essas crianças. Então, assim, a primeira coisa, então, que o manual fala, calma, sua criança tem muito que desenvolver, não desespera, mas procura um lugar seguro para conversar. É isso, Jailson? Não, exatamente, porque as informações corretas, quando a pessoa ela nasce um bebezinho com deficiência e ela tem as informações corretas, que nem aqui na cidade de Francisco Morato, nós temos a PAI também, tem o Fórum da Pessoa com Deficiência, nós temos os conselhos. Hoje nós temos um CRAS atuante também que consegue já dar esse suporte para as pessoas com deficiência. Né? A partir da hora que ele começa, que ele vai para as escolas, tem um grupo que atende as famílias das pessoas com deficiência. Então, as informações corretas, ela é muito importante. Ela é importante para a pessoa saber como que essa sociedade... Porque, doutor, eu sempre falo assim nos meus bate-papos, que a criança vem com deficiência, quando nasce com deficiência, a mãe, ela não está esperando, ela está esperando que tem uma criança ali, uma super criança, que o filho dela vai ser protagonista de tudo. Aí nasce a criança com deficiência, né? No primeiro impacto, ela tem aquele impacto de, minha criança com deficiência agora. E agora nada, a criança com deficiência, ela tem como ter esse protagonismo, mas aí depende das informações corretas, né? Sim. Vou deixar você falando aqui, senão eu sou fascinado pelo manual da família inclusiva, porque é um ponto que a gente precisa discutir muito, né, doutora? Sim. E dentro disso que você falou, Jailson, é exatamente isso. A criança, ela bem assistida por uma equipe, ela vai ser estimulada naquilo que ela precisa. Às vezes, a gente tem uma visão da criança com deficiência muito de fora, porque o que ela precisa? Estímulo. É isso. A equipe ela vai detectar onde que essa criança precisa ser mais estimulada. É ali que ela vai pegar. E aí vão ter resultados concretos. Essa família vai ver essa criança se desenvolver dentro daquilo que ela pode. E vai desenvolver o potencial que ela tem ao máximo. E ela vai produzir muitos frutos. Pode ter certeza. Exatamente. Bom, além do bebê, nós atendíamos também crianças, como eu falei, que vinham encaminhadas da escola. A pedagoga da escola detectava um atraso ali, alguma dificuldade, e também encaminhavam essas crianças que muitas vezes, então a gente tinha esse diagnóstico na idade escolar, que era 4 a 6 anos, a gente também atendia. E aí é muito interessante, muito importante que essa família esteja junto com esses profissionais que estão atendendo essa criança, e também orientando a escola e fazendo um intercâmbio de informação entre os profissionais que estão atendendo a criança e a escola. O que a gente fazia? A gente tinha a psicopedagoga, a pedagoga e tínhamos a neuropsicóloga. Elas iam até a escola, se apresentavam. Então, eu penso que não é você apontar o que o outro está fazendo errado, ou falar que a professora não está atendendo bem. Não, é juntar forças. É olhar e falar, olha, nós somos uma equipe, nós atendemos a Mariazinha, ela faz esse tipo de atividade na instituição, assim, assim, assim. Como que a Mariazinha é aqui na escola? Conta pra gente. Vamos fazer uma parceria, vamos trabalhar junto. Então, é sempre assim, né? Às vezes a gente chegava com a equipe, a professora já vinha meio que se defendendo, ou falando são muitos alunos na classe, mas a gente não estava querendo, né, colocar uma crítica, muito pelo contrário, como a nossa equipe pode, então, te ajudar para que a Mariazinha corresponda melhor? Então, vamos lá, às vezes a gente dava dicas, né, de atividades que ela podia fazer com a classe inteira e que todo mundo ia se beneficiar, não só a Mariazinha, né? Porque às vezes o ensino ele é muito fechado, ele oferece um padrão que, se você for olhar,
uma porcentagem das crianças aprendem nesse padrão tradicional. A maioria vai ter dificuldade. Então, esse ensino precisa ser revisto também, né? Então, não é um ensino para todos, né? É um ensino para alguns que conseguem, né, captar daquela maneira tradicional. Então, às vezes, abre um leque para aquela professora de opções de atividade e que a Mariazinha vai acompanhar, que o Joãozinho também vai, que todos os colegas podem estar juntos, né? E todo mundo possa participar junto. Então, estar junto nesse momento com todos os profissionais que atendam a criança é muito legal e é muito importante. E a família também vai fazer esse intercâmbio, né? Vai favorecer que esses profissionais estejam na escola, né? E para fazer esse intercâmbio, então, de estimulação, de poder aí colocar essa criança para se desenvolver ao máximo. E também, eu penso que não custa nada também a gente olhar, né, a estrutura da escola, se não pode melhorar, sempre pode, né, falar, olha, esse ambiente, né, está precisando de algumas adequações, vamos pensar o que dá para fazer no momento. Eu acho que a gente que tem o conhecimento, não é você chegar, como eu falei, né, e ficar chutando a porta dos outros, não é assim. Mas você dizer, olha, existe uma lei, você precisa adequar seu ambiente, né? Vamos pensar nesse lugar para todos, né? Para todos poderem participar, entrar, se locomover bem. Então, a gente ter um olhar clínico, né? E orientar no amor, né? Na parceria. Se precisar falar mais alto, a gente fala, né, Jailson? Mas aí vamos... Mas aí é o momento certo, é que nem você está falando. Né? Fala. É que nem você está falando, e eu quero aproveitar aqui as pessoas e falar que a Letícia me ensinou muito. Porque antes de conhecer a Letícia, eu era meio pé na porta. Eu chegava meio dando voadora. E eu tive que aprender, pô, porque quando você aprende a negociar e chegar nos lugares e imaginar assim, não é todo mundo que tem já uma pessoa com deficiência na família, não é todo mundo que já trabalhou com pessoas com deficiência. Então, essas pessoas precisam aprender. E nós precisamos, com carinho, também ensinar essas pessoas. É obrigação nossa, quanto discutindo políticas públicas, né? Então, eu quero dizer que você me ensinou muito, muito sobre negociar, conversar. Inclusive, se tiver alguém, tem as pessoas assistindo minha live aqui, eles podem até dizer que essa é uma maneira para a gente fazer provocativas, né? Provocativas com calma, com tranquilidade, com sorriso. Só gritar na hora de precisar, né, doutora? Sim, às vezes precisa, né? Mas eu imagino que quando você tem... Eu penso que o conhecimento, ele abre portas. O conhecimento é a chave, né? Então, você não precisa arrombar a porta, você tem a chave para abrir. Então, quanto mais você conhece, está na sua razão, você não precisa brigar com ninguém. Você vai mostrar que você sabe o que você está falando. Porque muitas vezes a gente se depara com pessoas que sabem a verdade, mas querem fingir que não sabem. Então, você mostra que você sabe e que você sabe que ele sabe. Então, vamos resolver, né? A gente sabe que você, né, já conhece o que eu estou falando, e assim a gente vai devagar, né? Começa assim. Verdade. Né? Ó, o que a professora Lili está falando aí, ó. A professora Lili está falando aí, ó. Provocativas são essenciais para quebrar as barreiras atitudinais. Exatamente. Sensacional, né? É isso aí. Então, as barreiras, vamos dizer, não arquitetônicas, né, invisíveis, mas que são barreiras muito, muito importantes, né? E que a gente devagarzinho vai diminuindo, vai minimizando essas barreiras. Eu acho que a lei está aí para isso, né? E o manual, eu esqueci de falar para vocês, o manual ele é baseado na Lei Brasileira da Inclusão, né? Ele tem todo um aspecto mais relacional, de orientação, mas ele, inclusive, em alguns pontos, ele vai referendar qual é o artigo da lei, para você saber aonde está na LBI isso que eu estou falando, tá? Ele foi até... eu dei uma estudada, não sei se vocês conhecem,
teve um grupo de especialistas, ó, que eles fizeram uma discussão da Lei Brasileira da Inclusão, se chama Lei Brasileira da Inclusão Comentada. É muito legal aê, isso. Legal. Então, é bem legal quem tiver essa curiosidade, né, de se aprofundar. Então, o manual ele foi baseado, né, nesse livro. Enfim, outro ponto bem legal que está no manual que eu quero falar, assim, provocar vocês, então, a gente já falou do bebê, né, a família se preparar, então, para buscar alternativas para essa criança se desenvolver, a inclusão escolar, essa criança, né, estando na escola, para poder usufruir desse direito de participar, de estar lá, realmente, né, aprender, e essa escola, essa professora também ser orientada e amparada, junto com a equipe. E aí, vamos falar de adolescência, né? Isso que eu ia falar. Chega para todo mundo. Criança vira adolescente, né, doutora? Uma coisa que eu trabalhava bastante era, então, vamos imaginar uma família maravilhosa, acolhedora e tal. Só que toda família tem dificuldade de perceber quando seu filho está crescendo e começa a proteger demais, né? Acha que aquela criança é sempre o seu bebê, o seu nenê, enfim. E aí o adolescente vai crescendo, e o que a gente observava bastante na instituição? Por exemplo, porque lá tinha uma equipe muito grande, então tinha um dia que tinha aula de dança, ia todo mundo dançar, tinha inclusão digital e tal, aí vinha alguém correndo. A Mariazinha tá usando o banheiro com a porta aberta? E lá e a gente lá, enfim, correr. Mariazinha, fecha a porta, minha filha. Olha aqui, você já é uma moça. E aí a gente começou a pensar, gente, vamos chamar essas famílias para conversar, porque essas pessoas crescem e eles não são crianças eternas. Principalmente, Jailson, a pessoa com deficiência intelectual, ela é muito tratada como uma criança. Exatamente. E, às vezes, ela acaba se comportando como criança porque a família não acompanhou esse crescimento. Então, assim, vamos começar a olhar para esse filho que está crescendo, né, de acordo com a idade dele. Então, o que acontece com a pessoa com deficiência intelectual, às vezes? Ele demora um pouco para compreender algumas coisas, mas não é por causa disso que você vai largar a mão. Então, você vai deixar que ele use o banheiro de porta aberta, vai deixar que ele se troque na frente das pessoas, né? De jeito nenhum. Então, vamos lá, vamos orientar esse adolescente, vai precisar de mais insistência no caso, né, desse tipo de deficiência, mas a gente vai ter paciência, vamos explicar direitinho, seu corpo precisa ser preservado, tem partes do seu corpo que só você pode ver, só você pode tocar, você precisa saber cuidar de você e do seu corpo. Então, a gente começou a fazer tanto o grupo das famílias, para orientar em relação a isso, para não ter receio de conversar com seus filhos sobre a puberdade, sobre a adolescência, sobre manter a sua privacidade, o seu corpo preservado, mesmo porque existe uma coisa chamada violência e abuso sexual. Então, todas as famílias precisam prevenir, né, isso. É muito desagradável quando acontece um abuso e às vezes a pessoa não entendeu que estava sendo, né, molestada, enfim. Então, seu corpo é seu, você vai aprender a cuidar, se banhar, né? Enfim, tem uma hora que você tem que ensinar, vamos passar um desodorante, meu filho, que o negócio tá duro aí. Verdade. E assim, não tem diferença nenhuma, é seu filho, vamos orientar, vamos falar abertamente sobre as coisas. E tem algo também que está na lei, que toda pessoa com deficiência precisa ter acesso a, como qualquer outra pessoa, a orientações sobre sexualidade, reprodução, você planejar sua vida, planejar número de filhos. Uma coisa, assim, muito, que assim, me chocou muito quando eu soube, é que se esterilizavam os filhos,
né? Exatamente, faziam isso mesmo. Né, Jailson? Então, assim, não se faz mais isso. Isso é contra a lei, isso é uma violação do direito da pessoa escolher se quer se casar, se quer ter seus filhos. Você não pode esterilizar alguém, ainda que tenha uma deficiência intelectual. Você vai tentar explicar, né? Tentar não, insistir, né? Para que ele, junto com você ou com alguém da confiança dele, né? Porque ele tem direito de ter alguém que ele confie. Às vezes tem pessoas da família que levam para cá e para lá, mas não é aquela pessoa que ele confia, que ele gosta, né? De verdade. Então, perceba quem essa pessoa quer para orientar, né? Então, quer falar sobre métodos contraceptivos, então pode ser orientado por alguém da saúde, mas leve alguém de confiança dessa pessoa, para que o médico ou a enfermeira orientando, mas a pessoa de confiança está ali, né? Está ali dizendo, olha, é isso mesmo, fique tranquila, é isso, nós vamos decidir juntos o melhor, né? Enfim. E aí sim pensar, vamos tomar um anticoncepcional. Muitas meninas lá na instituição, da organização, usam umas injeções, que é de 3 em 3 meses, para evitar de esquecer de tomar, né? E é até bom para as meninas, porque o fluxo diminui, né? Os cuidados delas no período é mais tranquilo, é mais fácil, mas isso a gente conversa com as garotas. Elas vão escolher se querem tomar injeção ou não, as famílias, enfim, orientando. O médico do posto vai orientar também, enfim, né? Então, você tem direito de, né, nenhum procedimento de saúde, nenhum tratamento deve ser feito sem que você saiba e tenha consciência disso. Exatamente, doutor. É isso, foi muito importante essa fala sua aí, a gente precisa até ampliar um pouco mais. Uhum. Isso. Jailson, eu não sei se fui eu ou foi você que saiu do ar, mas então vamos lá. Bom, outra coisa bem interessante que a gente também trabalhava, vamos esperar o Jailson voltar e aí eu vou seguindo, tá? A questão da sexualidade realmente é bem importante e faz parte da vida aí do jovem, do adolescente, e é bem legal a família estar preparada para conversar sobre isso com eles. Outro aspecto bem importante também, que está no manual e que nós trabalhávamos, é inclusão no mundo do trabalho. Então, como é que a gente fazia esse trabalho, né, com eles? Muitas famílias nos procuravam para dizer, olha, o meu filho quer trabalhar, ele teve já uma experiência prévia que não foi muito agradável, porque eu acho que a empresa não estava preparada, enfim, ele não gostou da experiência, então ele queria saber, né, como ele pode ser inserido de uma maneira efetiva no mundo do trabalho. Então, como é que a gente trabalhava isso com eles? A gente tinha um grupo, né? Tinha um advogado que falava das leis trabalhistas, era tipo como se fosse um curso preparatório de 6 meses, né? Aonde vinham, então, essas pessoas interessadas, né, em trabalhar, em ser incluídas no mundo do trabalho, e daí a gente, oi, voltou? Voltei, estou de volta aqui, ó. Eu estou falando do mundo do trabalho, eu acabei seguindo. Você quer complementar? Não, sensacional, tá perfeito. Perfeito, doutora, pode dar continuidade aí. Ó, parabéns tá. aí. Bom, então, eu estou falando da inclusão no mundo do trabalho, como é que a gente fazia, né, essa ponte, esse intercâmbio, né, da pessoa com as empresas. Então, esses jovens vinham, participavam 6 meses desse curso preparatório, que tinha, né, informações sobre as leis trabalhistas, o direito da pessoa com deficiência de estar no mundo do trabalho, eles tinham noção de
como lidar no ambiente de trabalho socialmente, né? O convívio interpessoal, a gente fazia várias dinâmicas, então tinham vários temas que durante 6 meses a gente preparava esses jovens e daí a gente fazia intercâmbio com as empresas. Chegou uma hora que as empresas já vinham buscando esses jovens, né? E assim, a maioria deles estão trabalhando e tem ainda mais jovens que continuam procurando esse serviço. A prefeitura também oferece um serviço muito parecido, enfim. Então, a gente fazia todo um intercâmbio para essa empresa, para essa equipe receber essas pessoas. Então, como o nosso enfoque é a deficiência intelectual, a gente fazia uma capacitação com essa equipe, né, de como que era a comunicação com essa pessoa. Então, por exemplo, você não pode ser muito invasivo naquilo que você está falando, falar coisas muito subjetivas. É interessante que você monte um cronograma de atividades que ele precisa realizar, monta junto com ele, alguém faz as atividades com ele nos primeiros dias, montar um cronograma bem lógico, assim, com horários, né? O que se espera que ele faça até determinado horário, porque eles têm uma compreensão um pouco diferente, né? Então, às vezes, você apenas falar uma vez e deixar a pessoa ali sozinha, né? Ele vai ficar atrapalhado. Então, assim, isso funcionou muito bem, né? Então, a gente ajudar essa empresa a receber essas pessoas, e assim, é um diferencial enorme. A maioria deles estão muito bem empregados até hoje, e gostam de trabalhar, e são pontuais, e fazem tudo certinho, recebem elogios, todos gostam deles. Então, eu penso que é muito isso, é você saber lidar com o outro. E não é só a pessoa com deficiência, né? A gente tem uma dificuldade de se comunicar, né? Principalmente no ambiente corporativo, né? É tudo muito rápido, as pessoas são muito competitivas, né? Então, acho que a pessoa com deficiência dentro da empresa só agrega valor àquela equipe, né? Daquelas pessoas se olharem um pouco mais, se entenderem, cooperarem mais. E eu acho que as pessoas, para viver na diversidade, né, entender a humanidade de verdade, né, que a humanidade não é linear, as pessoas não são iguais, isso é uma mentira, né? É um ganho para todo mundo. Viver na diversidade é um ganho enorme para a humanidade, para a gente viver no mundo de verdade, não no mundo de mentira. Fala, Jair. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, né, doutora? Quando a gente vive a inclusão, ela é um ganho para todos. Inclusive, eu participei de algumas reuniões e começamos a discutir com os adolescentes que tinham coleguinhas com deficiência na sala de aula. E eles falando da experiência e transformou eles em pessoas muito melhores, né? Então, a diversidade transforma as pessoas com deficiência, sem deficiência, e é muito importante essa participação. Doutor, eu só queria um tempinho para me mandar aqui um abraço para a Joana Catalano, da instituição AIB, vou colocar ela na tela aqui, ó. A Sheila de Jesus, que está participando com nós, a Ieda, a Ni Cabral, a Alessandra Azevedo, beijo, Joana, beijo, Sheila, ela é conselheira aqui da pessoa com deficiência, a Lili Silva também, que é a professora que fez um trabalho muito bacana aqui na cidade de Francisco Morato. Nós tem a participação da Irenilde Souza também aqui, que ela trabalha direto na Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, daqui da cidade. Olha! Tem a Sandra Cruz aqui também. Nata, hein? Só nata aqui. A Sandra Cruz também é assistente social da instituição AIB, sempre acompanha nossas lives, tá? Sensacional. Gente, eu vou mandando um abraço para vocês aqui, quem forem. O Marcão aqui pediu para mandar um abraço. Ô, Gelson, manda um abraço aí, ó. Um abraço, o Marcão. O Marcos lá de Sumaré. Então, tem bastante gente participando aqui. Vamos continuar o nosso bate-papo? E, pessoal, ó, daqui a pouco, vocês podem mandar as perguntas que a doutora Letícia vai responder algumas perguntas aí para vocês, tá bom? A Marise também é conselheira
esteve com nós aqui na nossa live na segunda-feira. Oi, Marise! Linda, sorriso lindo! Um bate-papo muito bacana com a Marise aí também. Tá bom? Doutora, eu assisti. Vamos continuar, bom. Porque o manual ainda tem bastante coisa para nós discutir aqui, né? Então, quer trazer alguma coisa? Eu trouxe mais as coisas que eu achei que me mobilizaram enquanto eu estava diretamente, né, trabalhando ali, que eu vi a dificuldade das famílias nesses aspectos. E aí, o que mais? Eu queria discutir, eu queria aproveitar aqui, já falar com você sobre a dignidade e privacidade das pessoas com deficiência, né? E aí eu vou tentar ampliar, não só para as crianças, para as pessoas, e falar sobre as conquistas da autonomia que tem no seu manual aqui. É importante a gente ressaltar aqui no nosso bate-papo. Sim, e bora, começa aí, vai lá. Eu vou deixar para você falar aqui sobre a dignidade, a privacidade, né? O que você tem visto nesses últimos tempos, o que vai acontecendo sobre a dignidade, né, da pessoa humana, se melhorou muito depois dessas convenção dos direitos, sobre essa discussão da Lei Brasileira de Inclusão, né? A gente começar a tratar a pessoa com deficiência como pessoa de fato, não tirar a deficiência das costas dessa pessoa. Há muito tempo a gente foi tratado como aleijados, como pessoas que não tinham direito à participação na sociedade. Eu queria a sua opinião a esse respeito. Sim. E daqui a pouco nós vamos começar a responder as perguntas aqui das pessoas, tá bom? Olha, Jailson, eu vou te contar, então, eu gosto muito de contar com coisas práticas, né? Então, assim, quando eu estava, assim, diretamente ligada à instituição, que eu estava à frente mesmo na lida do dia a dia com eles, eu gostava muito de montar estratégias, acho que era uma coisa que eu aprendi na equipe da saúde, né? Montar estratégias e sair com as pessoas para a rua. Então, eu lembro que teve uma época que a gente montava um materialzinho, tipo um panfletinho, e a gente falava o que é a deficiência, né? Porque a gente sabe que a definição de deficiência, depois da LBI, ela acabou englobando todo mundo. Todo mundo é responsável, né, pela potencialização da deficiência de alguém, né? Não só pelo ambiente, mas a maneira com que você enxerga a pessoa com deficiência, né? Então, isso põe todo mundo na responsabilidade. Então, a gente saía na rua. Eu pegava os jovens e os adultos da instituição, a gente montava um grupo e a gente ia numa praça e começava a abordar as pessoas, viu? Olha, eu tenho um panfletinho aqui para você, vamos conversar? Sim. Né? Você tem um tempinho? E assim, como as pessoas se surpreendem de serem abordadas por alguém com deficiência. No começo, elas se assustam e eu acho que as pessoas ainda estão engatinhando na questão do conviver. É o que eu percebo, mas eu não acho que elas estão fechadas. Eu acho que elas ainda precisam de mais oportunidade. Eu assisti você falando numa live, não sei se foi com a Marise, acho que foi com a Marise, que vocês estavam até falando da visibilidade, né? Que você falou assim, às vezes a gente está aqui, né, fazendo as lives, ou a gente está, né, conversando com as pessoas e, né, fazendo a nossa movimentação, né, do protagonismo mesmo, mas falou, você quer aparecer. E eu até falei, vocês têm que aparecer, porque ainda, eu dei uma olhada nos últimos dados brasileiros que a gente tem, e assim, eu fiquei um pouco preocupada, mas eu penso que é um processo, né? É que a gente tem pressa, né? Mas é um processo. A gente tem que tentar colocar um pouquinho mais de gás nesse motor, mas tudo bem.
ainda o número de pessoas com deficiência, comparado a dessas pessoas no Brasil que têm escolaridade ou que participam de algum serviço, de algum programa, é muito baixo. Muito pouco. Então, você fica falando, aonde está essa gente? Aonde vocês estão? Né? Então, é isso que eu penso. As pessoas têm essa dificuldade, é histórico isso, esse preconceito, né, em relação ao diferente, à diversidade como um todo, mas assim, a gente precisa estar lá para conviver com eles, né? A gente precisa deixar um pouco esse medo e, sabe, os pais têm que levar essas crianças para a escola assim, não desistir, para de ficar só colocando a pessoa em locais protegidos para conviver com outras pessoas com deficiência. Não é assim que a gente vai crescer, né? Vamos embora, vamos para todo lugar. E eu fazia questão de fazer isso. A gente ia para a rua, na Semana da Inclusão, todo ano a gente faz a Semana da Inclusão. A gente entrava num bar, sabe? Com a moçada toda, vamos pro bar, vamos, né? Mas assim, tomar suco de laranja. Mas a gente entrava no barzinho à noite, a gente ia no cinema. Então, eu vejo assim que essa turma que está crescendo é mais corajosa, né? E não tem medo da cara do outro, da reação do outro. E também entende que a gente está ensinando o outro. Então, aquilo, né? Estamos engatinhando ainda, mas assim, vamos para fora, vamos aparecer. Vamos aparecer. Eu acho que é isso. É isso que está faltando. Esse ano nós conseguimos, junto com a Associação Roda Viva, a AIB, a Secretaria de Cultura do município de Francisco Morato, participar, o pessoal de Francisco Morato aqui no Carnaval, lá no AMB. Então, nós levamos umas 10 pessoas com deficiência aqui, fomos se divertir mesmo, de verdade. Então, foi muito bacana. Porque nós não estávamos ali, nós estávamos representando uma ala de pessoas com deficiência, que falava da importância dessa pluralidade dentro de todos os espaços da sociedade, mas nós fomos se divertir muito, divertimos bastante mesmo, então desfilamos a escola inteira, então foi muito bacana. Doutora, nós estamos aqui no nosso prazo, que eu sempre faço a minha live de 40 minutos a 1 hora. Então, nesse tempo aqui, a gente vai ficar para bater um papo pessoal aqui, ó. Né? Tem a Helena que está escrita aqui, a gente precisa olhar para o lado. Eu tenho orgulho da minha filha. Tenho o prazer de mostrar minha filha. Então, isso, Helena! Precisamos de mais como você. Encoraje outras mães. Bora, é isso mesmo. Todo mundo, quando você tem orgulho da sua filha, ela vai ter orgulho dela. E aonde ela estiver, as pessoas vão ter orgulho dela também. Se a gente tem medo e protege demais os filhos, o mundo também vai reagir com medo deles. É verdade. Então, é isso mesmo. Vamos embora. A gente precisa de mais de você. É sensacional. A Joana aqui, ó. A Joana, ela também faz um ótimo trabalho na Associação AIB. Ela está colocando esse excelente conteúdo. Precisamos olhar a pessoa com deficiência intelectual com suas diferenças, mas com o mesmo direito. E isso, doutora, quando a gente escuta falar isso, fala assim, vocês lutam por igualdade, e daqui a pouco tem que tratar com diferença. É sim, a gente precisa, cada um tem a sua diferença dentro do seu, né, da sua perspectiva, né? Nós temos aqui na cidade de Francisco Morato as salas de recursos, né? E aí, uma vez nós fomos falar sobre a apresentação de e teve algumas pessoas que contestaram, falaram, eu acho que isso aí até é meio chato, colocar as crianças com deficiência para estudar junto com as outras pessoas, e de repente você vê aquelas pessoas se desenvolvendo e a criança com deficiência ficando para trás. E aí eu tive que, né, aguentei ficar quieto, porque cada um, a gente tem que nem seu bate-papo aqui,
que nós temos que fazer com que as crianças com deficiência desenvolvam o máximo que ela possa desenvolver. Mas ninguém vai estar aqui querendo, né, perspectiva para que se torne uma pessoa, um doutor, não, calma, vamos com calma, né, doutora? Sim. Eu acho que o que a Joana falou aí é muito bacana. E é muito ao contrário, né? Quando você flexibiliza o currículo da escola, todo mundo tem a ganhar, porque você coloca muitas outras atividades que deixa o currículo muito mais rico, e aí como que você vai avaliar? Se você olhar e avaliar, como uma boa professora faz, individualmente, às vezes a criança com deficiência, ela se desenvolveu até mais do que alguns outros coleguinhas dela. Exatamente, então, nós temos casos aqui, é verdade. Exatamente. É você olhar o ganho que ela teve, o tanto que ela aprendeu naquele período. E, às vezes, o Joãozinho lá, que não tem deficiência, ele ficou linear, vamos dizer assim, né? E aquela criança com deficiência aprendeu um monte, desenvolveu várias habilidades e vários conhecimentos que ela não tinha. Então, se você for olhar, não é assim, isso não é verdade. Não, é verdade. Sim, ela se desenvolve tanto quanto os outros, dentro da realidade dela. O Adilson está falando aí também. Não tem que esconder. Tenho filha e sai com ela, né? Então, quer dizer, eles estão... A pessoa com deficiência está indo para a rua. Essa que é o importante, é tirar de dentro de casa. Eu acho que é essa questão, não ter medo. E é isso mesmo. Você está promovendo o aprendizado dos outros. Então, quando a gente saía com a turma, né, para falar de deficiência, para falar da responsabilidade com as pessoas numa praça, no comércio, as pessoas ficavam abismadas e pensavam, nossa, eu nunca tinha pensado assim. E aí, no final do manual, né, tá escrito, vem fazer parte, né? E aí a gente convidava e falava, vem fazer parte dessa história, vem junto, divulga isso, divulga essa ideia, né? Então é isso. Quanto mais pessoas saberem disso, quanto mais pessoas conviverem, né, com a diversidade, mais rápido a gente chega onde a gente quer. Não sei se a gente vai ver a fantasia que a gente tem. Mas é aquilo que você falou na live com a Marise, né? A gente está plantando, a gente está semeando, nós somos os semeadores. Mas vai brotar muita coisa, Jailson, vai brotar muita coisa. A gente vai ver de lá de cima e vai ficar muito satisfeito. Vai falar, ó, nós cumprimos nosso papel, né? É muito. Sim. Eu vou aproveitar aqui e eu vou deixar também aqui na descrição da live o link para as pessoas que se interessarem no manual, para eles baixarem. No manual, isso. Né? Eu vou usar as palavras da doutora Letícia para mim, ó. Usem, faça desse manual um estilo de vida. Ferramenta. Uma ferramenta. É uma ferramenta, isso. E é para usar, e é para divulgar. E se quiser, vão discutir em cima dele. Vamos fazer melhor, vamos fazer um melhor. É exatamente, Toda né? vez que eu leio, eu vejo, ai meu Deus, eu podia ter colocado isso, ai, eu podia ter melhorado aqui. Quem sabe um dia a gente, né, senta numa equipe, discute e faz um manual mais acessível ainda, para as pessoas poderem entender mais. É verdade, aqui, ó, a Tati está falando aqui, vamos ver qual que é, a Tati Cipó. Tati Cipó, ela é gerente do posto de saúde aqui do Arpoador, na cidade de Francisco Morato. Ela atendeu um pessoal com deficiência um dia lá e falou sobre, né, quem foi no dia foi até a Elci, uma amiga nossa, a Elci e a Lidiane, falar sobre a pessoa com deficiência, então foi muito bacana, né? Colocou pessoas com deficiência para discutir, né, o que seria melhor para a região. É isso, trazer eles junto, vamos lá. Você sabe que teve uma hora, Jailson, que na organização, que eu montava a atividade do ano com eles. Como é que nós vamos fazer agora? De que maneira a gente vai trabalhar esse ano? Eles montavam o planejamento comigo. A gente saía de ônibus, a gente divulgava o direito da pessoa com deficiência dentro do ônibus, conversando. Olha, eu fiz um monte de coisa com esse povo. Mas é assim que se faz o trabalho. É assim. Saindo mesmo. Assim, porque, doutor, o que a gente vê muito
e as pessoas, até nós mesmos com deficiência, tinha esse um pouco de trauma, né? E aí você via que as pessoas se tratavam de uma maneira como se você fosse um extraterrestre mesmo, pessoas de outro mundo, meio assustado, não sabia quais as palavras que chegar para falar com você, né? Então essa comunicação da pessoa com deficiência teve uma época que ela ficou muito fechada, né? Que a própria família tinha, sabe, essa três dedos para falar, com medo de falar alguma coisa e magoar. E aí, quando nós Sim. partimos para a luta de inclusão de fato, falamos, ó, nós estamos aqui para discutir o melhor para a sociedade, inclusão de fato. Então, nós estamos abertos para dialogar, né? E ficou bom para a Sim. pessoa com deficiência, né? Para a sociedade inteira, Olha, que nem a Tati fala aqui, é, que foi um divisor de as- água. Mudamos a política da cidade de Francisco Morato. aham. Ai, caiu. Não, você Eu está aqui, caí mas virou a aqui. cama. Não, tá aí ainda. Peraí, não, eu acho que Calma, caiu calma, aqui. calma aí que eu vou ajeitar aqui a doutora. Calma aí. Não caiu, tá? A doutora está aqui com nós. Nós vamos continuar o bate-papo. Calma aí que eu vou ajeitar aqui. Ela está aqui. Não caiu, tá? A doutora está aqui. E é assim, pessoal. Eita! Esses Vocês estão bate-papo me online. ouvindo, não? Estou ouvindo, doutora. Dá para Estou... escutar? Dá para escutar. Vamos ver se só não está aparecendo a sua imagem ainda. Mas eu vou colocar a doutora de volta aqui para a gente encerrar essa live, que foi uma live sensacional. Olá, tá aí Tô de volta. aqui, Tá de tô volta aí. aqui. Mas Tá? eu acho que vai cair de novo. Se Não, mas cair, ó, beijo para todos. vamos Tô fazer o aqui, tô seguinte, então. aqui. Eu queria que você fizesse uma fala agora para encerrar, porque o manual ainda ficou bastante coisa para nós discutir, ó, né? No seu manual a gente coloca aqui transporte, mobilidade, tem habilitação e reabilitação, tem casa, casar, né, e construir família, tomada de Isso. decisões apoiada. Então tem bastante coisas, né, que a gente precisa discutir aqui, mas que não vai dar tempo tudo isso hoje. Então eu queria que você Eu tô te começasse a ouvindo finalizar. já isso. Eu queria que você começasse a finalizar o nosso bate-papo aqui, né, sobre o Manual da Família Inclusiva. Pode deixar. Eu quero Espera dizer só que um foi pouquinho. Eu tô vendo o que está acontecendo aqui. Eu vou esperar. Eu já tô. Vou arrumar aqui, deixar a doutora arrumar. Pessoal, foi um grande prazer estar aqui batendo um papo com a doutora, tá? Ela foi uma incentivadora mesmo para a gente estar aí na luta. Nós fizemos um curso em 2015, 2017 junto e aprendemos todo mundo junto. Então, eu vou colocar a doutora de novo aqui na tela para ela encerrar aqui o nosso bate-papo, tá? Ai, Doutora, desculpa, gente. voltou. Eu estava falando com o pessoal aqui viu? que foi um grande prazer ter aqui. Pela oportunidade. Vocês que me ensinam. Tamo junto. Né? Tamo Agora, junto. Se eu conseguir falar, eu quero dizer o seguinte, que às vezes as famílias tinham medo que a gente saísse com eles. E uma mãe falou para mim assim, eu não quero que você exponha meu filho. E eu falei para ela assim, o nosso papel é expor o seu filho, porque para mim expor é tirar do esconderijo e colocar na luz. A gente quer expor, colocá-los na luz, colocá-los para serem vistos e para atuarem em todos os lugares que eles quiserem. Isso é expor para mim, então tenho que expor. E é esse o meu trabalho. doutora, muito obrigado. Eu queria ter aqui 2, 3 horas para a gente conversar, bater papo, mas eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade. Nós vamos chamar de novo. Vou te convidar outra vez para a gente fazer um bate-papo, né, sobre outras questões. Mas eu quero agradecer a participação de todos aqui na live, aqui, né? Todo mundo que comentaram, que participaram, né? Porque isso é importante para dar visibilidade para a nossa luta. Nós não podemos parar. E para isso, né, eu conto com vocês aí, compartilhando, comentando, né? Para que outras pessoas que estão dentro de casa saibam dos movimentos que estão acontecendo das pessoas com deficiência. Então, gente, muito obrigado.
uma ótima semana a todos. Na quinta-feira, eu estou de volta aqui. Vou fazer uma excepcional na quinta-feira, porque é um bate-papo muito importante com a Luciana Fernandes. E é uma complementação desse bate-papo que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos falar sobre a família inclusiva também, dentro da educação, dentro do CRAS, dentro do CREAS, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Doutora, se despede aqui do pessoal. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, gente. Estamos encerrando. Ainda estamos online aí, tá? Parou. Doutora, fechou aqui. Oi. Parou aqui. Deu? Ainda não. Tá saindo Valeu? aqui do ar. Valeu. Foi Valeu. sensacional. Sensacional o bate-papo. Muito Fico obrigado, contente. tá? Eu gostei. Gostou? Obrigada, viu, Jailson? Obrigado, doutora. Até mais. Tchau. Tchau. Não desconectou ainda não aqui, hein? Ainda nós Olha! estamos ao vivo. Nem o Facebook tá querendo desconectar nós aqui, ó. Vamos ficar, vamos aparecer. A Núbia tá mandando um tchau. Tchau, tchau. Ani Cabral, que tem uma menina com deficiência e ela é sensacional. Nós não estamos desconectando aqui. Eu preciso desconectar. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada pelo convite. Se eu não desconectar aqui, a live vai ficar no ar. Nossa, sério? Eu preciso desconectar. Ok, estou esperando. Estou aqui. Tá dando um erro aqui na hora de desconectar. Ainda bem que é para desconectar, né? Não é? Já pensou se é para conectar? Eu vou encerrar aqui e a gente fala pelo Facebook, pelo WhatsApp, tá? Tudo bem, tudo bem. Beleza. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Será que